É uma vergonha esse aumento de juros. Quero saber do que serviu a independência. Essas frases foram ditas pelo presidente Lula e ele estava falando sobre a independência do Banco Central. Ela é apenas uma das várias críticas que o presidente tem feito sobre o BC, taxa Selic e metas de inflação. O mercado financeiro tem reagido mal a esses atritos. O temor é de tentativa de intervenção do executivo na autoridade monetária. Mas afinal, o Banco Central do Brasil corre o risco de perder a sua autonomia? Quais podem ser os impactos econômicos se isso acontecer? Lula tem questionado de que serviu a autonomia do Banco Central do país. Ele chegou a dizer que poderá rever o modelo do Banco Central ao fim do mandato do atual presidente, que é Roberto Campos Neto, que vai até dezembro de 2024. Essas críticas do presidente têm como pano de fundo a taxa de juros, a Selic. Lula questionou também a atual meta de inflação, sugerindo um teto mais alto. De acordo com o presidente, com uma meta menor, o país não seria obrigado a comprimir mais a economia. Claro que esses atritos são polêmicos e refletem no mercado, mas antes da gente chegar lá, é preciso entender melhor o papel do Banco Central brasileiro. Hoje ele é uma autarquia de natureza especial, com autonomia técnica, operacional e administrativa. Essa autonomia foi estabelecida por lei sancionada em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após a aprovação do Congresso. O objetivo foi garantir que a atuação do BC não seja ditada pelo governo. A intenção foi buscar a manutenção da estabilidade de preços e da eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. A partir dessa lei, foi decidido que o Banco Central tem um presidente e 8 diretores, todos indicados e nomeados pelo presidente da República. Porém, os mandatos são de 4 anos, não coincidentes com o do presidente do país, e têm início de forma alterada, ou seja, a cada 2 anos. Em outras palavras, quando um novo presidente da República assume o cargo durante os primeiros 2 anos do mandato, o BC é comandado por alguém que foi escolhido no governo do presidente anterior. A ideia é que, dessa forma, o presidente do Banco Central e os diretores poderão tomar decisões desvinculadas de motivos políticos, e eles só poderão ser demitidos em situações específicas, e não por livre-arbítrio do presidente da República. Um Banco Central autônomo, como é o caso do brasileiro, é diferente de um Banco Central independente. A maioria dos bancos centrais no mundo também adota autonomia, ou seja, o Banco Central controla, mas não define metas. Ele tem liberdade para determinar como vai atuar para atingir as metas. No caso das autoridades monetárias independentes, como acontece nos Estados Unidos, Inglaterra e Japão, é o próprio Banco Central que define e controla as metas de inflação, de desemprego e de flutuação econômica. No Brasil, por ter um Banco Central autônomo, a fixação para a meta de inflação é de responsabilidade do Conselho Monetário Nacional. Ele é formado por representantes do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Esse sistema de metas foi criado em 1999. Mas voltando aos atritos entre Lula e o BC, o que acontece na prática? O Banco Central pode perder sua autonomia? Eu conversei com economistas para entender e eles me disseram que isso pode acontecer, mas que envolveria um custo político muito alto, como mobilização do presidente para convencer o Congresso Nacional de que essa seria a melhor opção para o país. Por isso, apesar de existir essa possibilidade, não é algo provável, por não ser tão simples nem um caminho muito fácil. Mas, caso isso aconteça, um dos maiores riscos está na interferência de uma agenda política partidária na condução da política monetária de um país, já que o Banco Central Autônomo é importante para diminuir a interferência política. Assim, traz mais segurança para o sistema financeiro como um todo, no sentido de atitudes de política monetária que visem atingir a meta de inflação do país. E quais podem ser os possíveis impactos econômicos caso o Banco Central deixe de ser autônomo? Os economistas que entrevistei me explicaram que um Banco Central autônomo mostra que o país está mais em linha com as maiores economias do mundo, que têm bancos centrais que tomam decisões técnicas. E que caso o Banco Central perca a sua autonomia, acaba deixando claro que parte dele é aparelhagem política e que vai seguir essa agenda. Além disso, como outra consequência, gera perda de credibilidade do país, tirando a confiança dos investidores. Com isso, há um aumento do risco país, a dívida lá fora começa a ficar mais cara e diminui a entrada de dinheiro no mercado brasileiro. Outro efeito que também pode acontecer é o impacto inflacionário.
Quando o governo sinaliza mais tolerância à inflação, isso gera instabilidade e mais aumento de preços. Ou seja, os economistas me explicaram que mudar as metas, como tem questionado o presidente Lula, pode aumentar o nível de tolerância à inflação, mexer com as expectativas de inflação futura, que refletem na elevação da taxa de juros, e gera mais custos para o governo acabar rolando a sua dívida. Para os especialistas, seria uma decisão perigosa que pode ter um custo alto para o governo e também para a sociedade. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, chegou a dizer que não há qualquer intenção por parte do governo de mudar a atual lei da autonomia do Banco Central. Ele negou que haja pressão sobre qualquer mandato da autoridade monetária. O Invest News está acompanhando este assunto e, para você não perder nada, não deixe de se inscrever aqui no canal e nos acompanhar no investnews.com.br.